Os gramados de futebol americano moldam alguns dos atletas mais formidáveis do mundo. Meu Deus. Meu Deus. É inacreditável, é impressionante. No entanto, para um pequeno grupo, as batalhas mais cruéis que enfrentaram ocorreram bem longe dos holofotes dos estádios. Esses confrontos se desenrolaram na vida real, terminando em tragédia. O ex-astro da NFL, Aaron Hernandez, foi considerado culpado de homicídio qualificado e foi condenado à prisão perpétua de Jovan Belcher, o linebacker que tirou a vida da namorada. As autoridades relatam que o linebacker Jovan Belcher atirou fatalmente em sua namorada, até o lendário Ray Lewis, um superastro envolvido em um incidente mortal de esfaqueamento. Ray Lewis e dois cúmplices, Joseph Sweeting e Reginald Oakley, são acusados de assassinato. Estas são as histórias de jogadores da NFL cujas vidas mergulharam na escuridão assim que deixaram os gramados. Aaron Hernandez. Criado em Bristol, Connecticut, a infância de Aaron Hernandez foi um turbilhão de violência e instabilidade. Ele suportou um pai abusivo e o conflito incessante entre seus pais. Hernandez confessaria mais tarde ter sido vítima de abuso na infância. Apesar dessa turbulência, ele era um prodígio no campo de futebol, chegando a brilhar pela Universidade da Flórida, onde conquistou um título nacional e foi agraciado com honrarias de destaque no país. Em 2010, seu talento lhe garantiu uma vaga no New England Patriots. Hernandez rapidamente se tornou um dos principais tight ends da liga, formando uma dupla histórica e imparável com Rob Gronkowski. Ele possuía um talento imenso, fama generalizada e estava em uma trajetória para uma carreira digna do Hall da Fama, mas, nos bastidores, sua vida pessoal estava desmoronando. A espiral descendente atingiu o fundo do poço em 2013, quando Hernandez foi detido pelo assassinato de Odin Lloyd, um jogador semi-profissional que tinha ligações com a família de sua noiva. Os Patriots cortaram relações com ele imediatamente. Em 2015, um júri o considerou culpado de homicídio qualificado, aplicando uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Senhora presidente do júri, na acusação 2013-93, que imputa ao réu Aaron Hernandez o crime de homicídio. Atrás das grades, ele foi julgado por um duplo homicídio ocorrido em 2012, uma acusação da qual acabou sendo absolvido. Mesmo assim, sua vida na prisão era um barril de pólvora. Hernandez oscilava drasticamente entre momentos de piedade serena e comportamento explosivo e perigoso, que incluía o uso de drogas ilícitas e confrontos com os agentes penitenciários. Em 19 de abril de 2017, apenas 5 dias após ser inocentado no julgamento do duplo homicídio, ele tirou a própria vida dentro de sua cela. Em sua cela foram encontradas cartas manuscritas, passagens bíblicas enigmáticas e desenhos perturbadores que ofereciam um vislumbre assustador de uma mente profundamente atormentada. Após o ocorrido, a NFL removeu sua imagem de videogames e produtos oficiais, enquanto uma tempestade de dor e indignação explodia entre os fãs e as famílias das vítimas. Além disso, um diagnóstico póstumo revelou que Hernandez sofria de ETC grave, desencadeando um intenso debate sobre como essa lesão cerebral debilitante poderia ter motivado suas ações terríveis. Agora, o caso a seguir é uma história ainda mais bizarra. Eric Naposki. A carreira de Eric Naposki foi tudo menos comum para um atleta da NFL. Durante o final dos anos 80 e início dos 90, ele foi um linebacker itinerante, jogando brevemente por franquias como os Patriots, Colts e Jets, mas nunca conseguiu garantir uma vaga permanente. Mais tarde, ele encontrou certo sucesso no exterior com o Barcelona Dragons da Liga Mundial de Futebol Americano, chegando a erguer o troféu do World Bowl. Mas a glória do esporte estava destinada a ser ofuscada por uma trama sinistra. Em dezembro de 1994, o investidor milionário Bill McLaughlin foi morto a tiros dentro de sua luxuosa residência em Newport Beach. Durante 15 anos angustiantes, a investigação não encontrou nenhum suspeito. Quando finalmente surgiu uma pista, a história que se revelou foi simplesmente espantosa. Naposki havia iniciado um caso com a namorada de McLaughlin, Nanette Johnston, e os dois conspiraram para assassinar o investidor rico, permitindo que Johnston reivindicasse sua vultosa apólice de seguro de vida. Era um esquema clássico e a sangue frio, mas o envolvimento de um ex-jogador da NFL catapultou a história para as manchetes nacionais. Por mais de uma década, Naposki e Johnston escaparam da justiça. Finalmente, em 2009, as autoridades os acusaram formalmente. Em 2011, Naposki foi considerado culpado de homicídio qualificado. Admito que talvez tenha tomado algumas decisões ruins. O júri concluiu que ele foi o atirador e que seu motivo era puramente enriquecimento financeiro. Johnston também foi condenada por sua participação no crime. Em 2012, ambos receberam sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
O julgamento foi um labirinto de complexidades. A equipe de defesa de Naposk sustentou sua inocência, destacando a natureza puramente circunstancial das provas, o intervalo de 15 anos antes da acusação e registros cruciais que haviam desaparecido e que, segundo eles, poderiam inocentá-lo. A promotoria não tinha arma do crime, nenhuma prova de DNA, nenhuma impressão digital e nenhuma única testemunha ocular. Apesar disso, todos os seus apelos foram negados pelos tribunais. Hoje, Naposk cumpre pena de prisão perpétua em uma penitenciária da Califórnia, e seu caso perverso se tornou um tema recorrente em programas sobre crimes reais como American Greed, 48 Horas e Pecados Mortais. Em um cenário drasticamente diferente, o próximo jogador da NFL nesta lista promoveu um massacre terrível que chocou uma comunidade inteira. Philip Adams. Philip Adams, natural de Rock Hill, Carolina do Sul, foi um ex-cornerback da NFL que jogou por várias equipes ao longo de sua carreira. Mas, apesar de todas as suas conquistas em campo, sua vida acabaria por tomar um rumo devastadoramente trágico. Em 7 de abril de 2021, Adams cometeu um massacre na cidade onde cresceu, tirando a vida de 6 pessoas, incluindo o doutor Robert Leslie, sua esposa Barbara, seus 2 netos pequenos e 2 técnicos de ar-condicionado. Um dia depois, encurralado pela polícia em um tenso impasse, Adams virou a arma contra si mesmo. A violência pura do ataque de Adams deixou todos perplexos, mas a explicação para isso pode estar escondida nas profundezas do tecido de seu próprio cérebro. Um exame póstumo revelou que ele sofria de encefalopatia traumática crônica estágio 2, uma condição cerebral degenerativa ligada a repetidos traumas cranianos. Especialistas médicos descreveram sua condição como excepcionalmente grave, especialmente nos lobos frontais, a parte do cérebro que governa o controle de impulsos, o julgamento e o comportamento racional. A doutora Ann McKee, a neuropatologista que estudou seu cérebro, enfatizou que não se tratava de um caso de alguém simplesmente perdendo o controle. Em vez disso, ele estava passando por um colapso cognitivo e comportamental progressivo, marcado por paranoia crescente, perda de memória severa, impulsividade imprudente e surtos violentos e explosivos. Os danos em seu cérebro apresentavam uma semelhança impressionante com os de Aaron Hernandez, outro ex-astro da NFL cuja ETC não diagnosticada acredita-se ter alimentado suas tendências violentas e autodestrutivas. A própria família de Adams vinha testemunhando essas mudanças alarmantes há anos. Sua irmã descreveu um declínio de saúde mental, que foi rápido e aterrorizante, caracterizado por um pavio curto e uma negligência completa com sua higiene pessoal. Uma análise de seus registros médicos mostrou que Adams havia buscado ajuda desesperadamente para seus sintomas através dos programas da NFL, apenas para ser repetidamente dispensado, deixando-o para lutar sozinho contra dor crônica, lapsos de memória e insônia severa. Os investigadores também descobriram anfetaminas e inúmeras armas de fogo, além de diários repletos de anotações bizarras e enigmáticas. No entanto, mesmo com esses fragmentos de prova, as autoridades admitem que a verdade completa por trás do ato final e terrível de Adams talvez permaneça para sempre um mistério. Kevin Toulson, o xerife do condado de York, trouxe uma perspectiva arrepiante. A única pessoa que realmente sabe o porquê está morta. Talvez seja um motivo que jamais desvendaremos. A história a seguir mergulha no trágico assassinato que abalou a família de um jogador da NFL, um crime onde a questão do porquê permanece no ar. Vamos conhecer a história de Rafael Cherry, um ex-defensive back que jogou pelo Washington Redskins e pelo Detroit Lions. Ele nasceu em 19 de dezembro de 1961 e foi selecionado na 5ª rodada do recrutamento, em 1985, participando de 42 partidas durante sua trajetória profissional. Mas foi em 1998 que o mundo de Cherry desabou em trevas. No dia 22 de dezembro, sua esposa, da qual estava separado, Jerry Harris Cherry, foi encontrada sem vida em um sofá na residência do casal em Jacksonville. A acusação alegou que Cherry, em um acesso de fúria motivado pelo divórcio, a havia matado. Em 1999, um júri o considerou culpado de homicídio qualificado e proferiu uma sentença de prisão perpétua. Mesmo assim, Cherry defendia veementemente sua inocência, afirmando: "Eu jamais toquei na Jerry, e essa é a verdade absoluta." A condenação, entretanto, acabou sendo anulada, depois que os jurados conversaram sobre o caso de forma indevida, antes do início das deliberações. Um novo julgamento foi marcado, e em 2003, um segundo júri emitiu o mesmo veredito: culpado de homicídio qualificado. Desta vez, a pena foi de 30 anos.
Ele se tornou elegível para a liberdade condicional em 2019 e deixou a prisão em julho de 2023. Todo o episódio abalou o mundo da NFL, servindo como uma lembrança sombria de um atleta cuja vida fora dos gramados se desfez em violência e uma perda de partir o coração. Outro jogador talentoso, Ray Caruth, viu sua vida desmoronar por completo devido a uma decisão terrível envolvendo sua namorada. Caruth já foi uma estrela em ascensão na liga. Após uma carreira universitária brilhante no Colorado, o Carolina Panthers o escolheu na primeira rodada. Como novato, ele acumulou mais de 40 recepções para 545 jardas e 4 touchdowns, o que lhe rendeu um lugar na seleção de calouros. Mas seu corpo começou a traí-lo. Uma fratura no pé, em 1998, foi uma lesão da qual ele nunca se recuperaria de verdade. Em 1999, sua carreira profissional no futebol americano estava em declínio. Longe dos campos, sua vida pessoal estava em uma espiral de caos. Caruth tinha um relacionamento com Shericka Adams, uma mulher que estava grávida de 8 meses esperando um filho dele. Naquele novembro de 1999, ele arquitetou um plano com um comparsa, Van Brad Watkins, e um segundo cúmplice, Michael Kennedy, para assassiná-la. Caruth usou seu veículo para bloquear o dela, permitindo que Watkins abrisse fogo e a atingisse várias vezes. Adams lutou pela vida tempo suficiente para que os médicos realizassem uma cesariana de emergência para salvar seu bebê, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu algumas semanas depois. O filho deles, Chancellor Lee Adams, sobreviveu, mas ficou com danos cerebrais devastadores e paralisia cerebral por ter ficado sem oxigênio por mais de 1 hora. Caruth fugiu, mas foi capturado no dia seguinte, encontrado escondido no porta-malas de um carro no Tennessee. Seus cúmplices, Watkins e Kennedy, também foram detidos. Durante o julgamento, a promotoria apresentou sua tese. Caruth havia encomendado o assassinato porque Adams se recusou a interromper a gravidez. A defesa de Caruth tentou apresentar o crime como uma negociação de drogas, que deu errado, mas o júri não se convenceu da mentira. Ele foi condenado por conspiração para cometer homicídio, por atirar em um veículo ocupado e pela tentativa de destruir um feto, um veredito que por pouco o livrou da pena de morte. Watkins recebeu uma pena de mais de 40 anos por homicídio de segundo grau, enquanto Kennedy, o motorista, foi solto em 2011. O próprio Caruth cumpriu 18 anos e foi libertado em 2018. Ele emitiu um pedido de desculpas à mãe de Adams, mas foi legalmente proibido de criar seu filho, Chancellor. A próxima história trágica é sobre um ex-jogador que tirou a vida de sua ex-namorada de forma brutal, Kevin Ware Jr. Ware foi um tight end que teve passagens pela NFL, jogando nos Times do Washington Redskins e do San Francisco 49ers. Ele jogou em parte das temporadas de 2003 e 2004, participando de 16 jogos no total, mas sua carreira profissional nunca decolou de verdade. Os problemas de Ware com a justiça começaram na faculdade, na Universidade de Washington, onde ele se declarou culpado de agressão. Após o fim de sua carreira no futebol americano, sua vida entrou em uma espiral descendente ainda maior, enfrentando uma enxurrada de acusações por roubo, fuga da polícia e diversos crimes relacionados a drogas. Em abril de 2021, a namorada de Ware, Taylor Pomask, desapareceu após uma festa na casa deles em Houston. Mais tarde, vizinhos relataram ter ouvido o casal em meio a uma discussão violenta pouco antes de ela sumir. Meses depois, os restos mortais de Pomask foram encontrados no norte do condado de Harris, no Texas. A investigação revelou uma verdade terrível. Ela havia sido espancada, cortada, estrangulada e em seguida queimada. As evidências apontavam para um assassinato brutal cometido por Ware, que usou uma faca, um objeto contundente e estrangulamento, seguido por uma tentativa desesperada de ocultar seu ato hediondo. Uma testemunha forneceu um detalhe arrepiante aos investigadores. Ware havia de fato fotografado o fogo com seu celular. Quando as autoridades o acusaram formalmente de assassinato, Ware já estava preso por outras acusações de porte de drogas e armas de fogo. Inicialmente, ele enfrentava a possibilidade de prisão perpétua, mas poucos dias antes do início de seu julgamento, marcado para 2025, ele aceitou um acordo judicial. Ele se declarou culpado de assassinato e de adulteração de provas e foi sentenciado a 30 anos. Ele também recebeu sentenças simultâneas por suas condenações anteriores por drogas e porte de armas. Sua carreira, sua liberdade e a vida de sua namorada foram todas destruídas em um ato violento e sem sentido, deixando para trás um capítulo assustador na história de jogadores da NFL que se tornaram assassinos na vida real. Mas a lista não para por aí. O próximo jogador da NFL é responsável por um ato que chocou a todos.
o assassinato de sua própria mãe, Sérgio Brown. Sérgio Brown é um ex-safety da NFL, que atuou por 7 temporadas na liga. Ele se destacou na Universidade de Notre Dame antes de ser contratado pelo New England Patriots como agente livre, sem ter sido escolhido no recrutamento. Ao longo de sua carreira, sua jornada também o levou para o Indianapolis Colts, o Jacksonville Jaguars e o Buffalo Bills. Brown teve seus momentos marcantes em campo, incluindo sua única interceptação na carreira com os Patriots e uma jogada memorável em cima de Rob Gronkowski quando estava nos Colts. Ele encerrou sua carreira na NFL em 2016 e mais tarde fez a transição para a publicidade digital, obtendo um mestrado pela Universidade de Miami. Em setembro de 2023, a vida de Brown tomou um rumo terrível. Sua mãe, Myrtle Simmons Brown, foi encontrada morta no quintal de sua casa em Maywood, Illinois. As autoridades determinaram que a morte dela foi resultado de um traumatismo por força contundente. Exatamente naquela mesma época, Sérgio Brown estava desaparecido. Dias depois, ele reapareceu no México, publicando uma série de vídeos bizarros em suas redes sociais. Neles, ele fazia alegações estranhas, dizendo que achava que sua mãe estava de férias e insinuando que havia sido sequestrado pelo FBI, chegando a fazer uma piada com referência ao filme Procurando Nemo. Em outubro, as autoridades mexicanas localizaram e detiveram Brown. Ele foi encontrado com vários pertences de sua mãe, incluindo seus cartões de crédito e seu celular. Brown foi rapidamente deportado para os Estados Unidos, extraditado para Illinois e acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Humano. Ele se declarou inocente e atualmente está detido na prisão do condado de Cook, onde aguarda julgamento. Numa reviravolta assustadora, analisamos o caso de um jogador da NFL que cometeu um ato indescritível contra a filha de 5 anos de sua namorada, Cierre Wood. Cierre Wood, um ex-running back da NFL, abalou o mundo dos esportes com um crime de uma crueldade que desafia a imaginação. Originário de Oxnard, na Califórnia, ele era um verdadeiro fenômeno na Santa Clara High School, dominando os gramados com milhares de jardas e garantindo o reconhecimento como um dos melhores jogadores do país. Sua trajetória o levou para a lendária Universidade de Notre Dame, onde ele batalhou metodicamente para subir no elenco até se tornar o running back titular. Wood conseguiu entrar na NFL como um agente livre não selecionado no draft em 2013 ao fechar um acordo com o Houston Texans, antes de passar por Patriots, Ravens, Seahawks e Bills. Sua carreira o levou até mesmo para o norte, para a Liga Canadense de Futebol, onde jogou pelo Hamilton Tiger Cats e pelo Montreal Alouettes. Mas a carreira de sucesso que ele tanto almejava parecia sempre fora de seu alcance. Então, em abril de 2019, Wood e sua namorada, Amy Taylor, foram detidos após a morte da filha de 5 anos de Taylor, Lahia Davis. Um exame no corpo da criança revelou um verdadeiro catálogo de horrores, dezenas de costelas fraturadas, uma hemorragia interna catastrófica, o fígado lacerado e hematomas que cobriam seu pequeno corpo. A investigação descobriu que Wood submetia Lahia a sessões de exercícios brutais e punitivos como castigo por considerá-la acima do peso. Enquanto Taylor confessou que imobilizava a criança durante o abuso, a menina acabou sucumbindo aos ferimentos devastadores, num caso de brutalidade que chocou a nação. Wood fez um acordo de Alford para as acusações de homicídio de segundo grau e abuso infantil, uma manobra jurídica que lhe permitiu aceitar a punição sem admitir a culpa. Em agosto de 2024, um juízo sentenciou à prisão perpétua, com chance de liberdade condicional somente após mais de uma década. Taylor também se declarou culpada e recebeu uma pena quase idêntica. Nossa próxima história envolve Donté Stallworth, cujas ações chocantes o colocaram na sombria lista de jogadores da NFL responsáveis por tirar uma vida, Donté Stallworth. Ele foi um talentoso wide receiver que construiu uma carreira de 10 temporadas na NFL, jogando por times como o New Orleans Saints, o Philadelphia Eagles, o Cleveland Browns e o New England Patriots. No campo, ele era uma força da natureza. A velocidade impressionante e as mãos seguras de Stallworth lhe renderam temporadas brilhantes em 2005 e 2007, levando-o até mesmo à grande final, o Super Bowl 40 com os Patriots. Mas, longe dos holofotes do estádio, sua vida tomou um rumo trágico. Na madrugada de 14 de março de 2009, uma colisão devastadora ocorreu em Miami Beach, na Flórida. O veículo de Stallworth atingiu e matou Mario Hayes, de 59 anos, um pedestre cuja vida foi ceifada em um instante. Ele estava ao volante de seu Bentley, dirigindo a aproximadamente 80 km por hora em uma zona cujo limite era de 65 km por hora. Mais tarde, ele confessaria ter bebido na noite anterior,
com um nível de álcool no sangue de 0,12, muito acima do limite legal. Logo no dia seguinte, Stallworth entregou-se às autoridades. Ele foi acusado de homicídio culposo por dirigir embriagado e, por fim, aceitou um acordo judicial, 30 dias de prisão, 1.000 horas de serviço comunitário, 2 anos de controle comunitário e 8 anos de liberdade condicional. Sua carteira de motorista na Flórida foi cassada permanentemente. Ele também firmou um acordo financeiro confidencial com a família Hayes, evitando assim um processo cível. A NFL respondeu suspendendo Stallworth por toda a temporada de 2009, sem direito a salário. Depois que ele cumpriu sua pena na prisão, ele conseguiu retornar à liga, mas jamais conseguiu recuperar a forma de elite que um dia possuiu. Ele eventualmente fez a transição para o jornalismo, contribuindo para o Huffington Post e mais tarde se tornou um consultor de segurança especializado na proteção de locais públicos. Em um caso completamente diferente, mas igualmente trágico, o próximo jogador chocou o mundo, quando assassinou sua namorada antes de tirar a própria vida. Jovan Belcher. Jovan Belcher foi um linebacker formidável cuja vida e carreira mergulharam em um ato final horripilante. Nascido em 24 de julho de 1987, em West Babylon, Nova York, Belcher era um atleta talentoso em múltiplos esportes no ensino médio, dominando tanto no futebol americano quanto na luta livre. Na West Babylon High School, ele foi eleito 3 vezes um dos melhores do país na luta livre. Como capitão de futebol americano, liderou sua equipe a chegar aos playoffs por 2 anos consecutivos, incluindo a primeira temporada regular invicta da história da escola em 2004. Apesar de sua incrível carreira no ensino médio, ele não foi muito disputado pelas universidades, encontrando por fim seu lugar na Universidade do Maine, onde ele fez a transição de linebacker para defensive end. Belcher colecionou vários prêmios de destaque nacional na faculdade e se formou com um diploma em desenvolvimento infantil e relações familiares. Embora não tenha sido selecionado no draft de 2009, Belcher foi contratado pelo Kansas City Chiefs e com pura força de vontade tornou-se o linebacker titular. Sua temporada de 2011 foi o auge de sua carreira, com 61 tackles e 26 assistências. Com um contrato renovado em 2012, ele jogou 11 partidas naquela temporada antes de seu mundo desmoronar por completo. Ele era conhecido por sua dedicação à comunidade, fazendo visitas frequentes a escolas e instalações militares para atuar como um mentor para crianças e uma inspiração para estudantes em sua cidade natal. No final de 2012, Belcher dividiu uma casa com sua namorada, Cassandra Perkins, de 22 anos, e a filha deles, de 3 meses, Zoe. No dia 1º de dezembro, após uma noite cheia de discussões acaloradas, Belcher atirou em Perkins até a morte, disparando várias vezes enquanto a própria mãe dela assistia horrorizada. Ele então dirigiu até o centro de treinamento dos Chiefs. Confessou aos diretores da equipe o que tinha feito e em seguida tirou a própria vida. Uma autópsia subsequente revelou um nível de álcool no sangue mais de 2 vezes acima do limite legal, e um exame póstumo do cérebro diagnosticou Belcher com a doença degenerativa conhecida como encefalopatia traumática crônica. O assassinato seguido de suicídio de Jovan Belcher enviou uma onda de luto e incredulidade pela NFL e sua comunidade. Funerais foram realizados tanto em Nova York quanto no Texas para lamentar por ele e Cassandra Perkins. Voltamos nossa atenção agora para a história de Ray Lewis e sua jornada turbulenta e inesquecível. Ray Lewis. Ele é lembrado como um dos linebackers mais ferozes e imponentes da história da NFL, mas seu legado é para sempre complicado por um episódio chocante e violento. Nascido em 1975 em Bartow, Flórida, Lewis superou uma infância difícil para se tornar uma estrela na Universidade de Miami, e mais tarde, o coração e a alma indiscutíveis do Baltimore Ravens. Famoso por sua intensidade visceral e liderança inigualável, ele acumulou mais de 2.000 tackles em sua carreira e impulsionou os Ravens a 2 campeonatos do Super Bowl, ganhando o prêmio de jogador mais valioso no Super Bowl 35. Mas na noite de 31 de janeiro de 2000, no tumulto que se seguiu a uma festa do Super Bowl 34 em Atlanta, o mundo de Lewis mergulhou na escuridão. Uma briga brutal explodiu entre o grupo de Lewis e outro grupo de pessoas, que terminou com a morte por esfaqueamento de Jacinthe Baker e Richard Lollar. Lewis, junto com 2 de seus parceiros, logo foi indiciado sob as acusações de assassinato e agressão qualificada. Segundo os investigadores, o confronto fatal começou a poucos passos do lado de fora da boate Cobalt Lounge, no distrito de Buckhead da cidade. Provas de sangue irrefutáveis o conectavam diretamente à chacina, com vestígios descobertos dentro de sua própria limusine. Diante do tribunal,
Lewis finalmente confessou que havia ludibriado os investigadores, depois de jurar inicialmente que jamais esteve no local. Encurralado, ele fechou um acordo para salvar a própria pele, declarando-se culpado pelo crime de obstrução de justiça. Como parte do trato, ele testemunharia contra seus próprios amigos, Reginald Oakley e Joseph Sweden. O depoimento dele foi tão convincente que o júri acreditou que Oakley e Sweden agiram puramente em legítima defesa, o que resultou na chocante absolvição de ambos. Lewis escapou com apenas 12 meses em liberdade condicional, a sentença máxima para um réu primário e uma multa avassaladora de $250 mil da NFL, que na época representava a penalidade financeira mais rigorosa na história da liga por uma ofensa não ligada a substâncias ilícitas. Aquela noite lançaria uma sombra escura e permanente sobre sua carreira. Uma questão reverberava por toda a nação. Como era possível que um homem ligado a um duplo homicídio recebesse permissão para atuar na elite do esporte? Contudo, a realidade brutal é que, enquanto milhões aplaudiam Ray Lewis, 2 homens estavam mortos em uma rua de Atlanta, com suas vidas ceifadas de forma violenta. De forma inacreditável, Lewis voltou a campo e foi dominante, reconstruindo sua reputação passo a passo e cravando seu nome na história como uma lenda na posição de linebacker. Agora, vamos investigar a história de outro jogador da NFL, cuja vida sofreu uma reviravolta assustadora e imprevisível: Jim Dunaway. Na década de 1960, James Dunaway era um verdadeiro colosso, um defensive tackle estelar do Buffalo Bills. Ele era o pilar de uma linha de defesa assustadora que, por 17 partidas seguidas, não cedeu um único touchdown terrestre. Nos gramados, ele era um pesadelo, uma força da natureza que fazia os melhores jogadores da liga tremerem de pavor. Contudo, longe dos estádios, sua vida desceu a um abismo de escuridão. Em 1998, sua ex-esposa, Naniel, foi encontrada sem vida, com o corpo boiando em uma piscina quase vazia. A autópsia trouxe à tona uma verdade terrível. O crânio dela estava fraturado e ela já estava inconsciente antes mesmo de seu corpo entrar na água. O casal tinha se divorciado 3 anos antes, e Naniel havia garantido um acordo gigantesco: mais de 800 acres de terra, $100 por mês de pensão e metade da valiosa aposentadoria de Dunaway da NFL. Dunaway, por sua vez, estaria inconformado e, segundo relatos, se preparava para apelar de toda a decisão financeira. Ele foi formalmente acusado pelo assassinato dela e enfrentou todo o peso da justiça, mas, em uma reviravolta chocante, um grande júri decidiu não o indiciar. Embora as acusações criminais tivessem sido retiradas, seu calvário estava apenas começando. Em um ato inacreditável, seus próprios filhos abriram um processo civil contra ele, acusando o pai de ser o responsável pela morte da mãe. No ano de 2002, um tribunal civil considerou Dunaway responsável pela morte dela, e ele foi sentenciado a pagar $579 mil a seus filhos. Em uma arrepiante ironia do destino, Dunaway jogou por 3 temporadas no mesmo time que O.J. Simpson, que seguiu uma trajetória assustadoramente similar, absolvido em um julgamento criminal, mas posteriormente responsabilizado pela morte de sua ex-esposa em um processo civil. Chegando ao fim da nossa lista, analisamos o caso de um jogador da NFL que cometeu um ato tão terrível que desafia a compreensão: Dwayne Lewis Goodrich. Dwayne Lewis Goodrich atuava como cornerback pelo Dallas Cowboys e era cria do lendário programa de futebol americano da Universidade do Tennessee. Lá, ele se tornou titular por 3 anos e ficou imortalizado por uma interceptação de 54 jardas retornada para touchdown no Fiesta Bowl de 1999, uma jogada que garantiu o campeonato nacional e lhe rendeu o título de MVP defensivo. Ele concluiu a faculdade com um currículo invejável de interceptações, tecos e passes desviados, mesmo tendo atuado durante todo o seu último ano com uma séria lesão nas costas. Em 2002, ele já havia entrado em campo em 11 partidas pelos Cowboys, principalmente na reserva, com apenas um jogo como titular e sem conseguir nenhuma interceptação. Mas a vida de Goodrich implodiu no dia 14 de janeiro de 2003, quando ele protagonizou um atropelamento com fuga que resultou em mortes em uma autoestrada ao norte de Dallas. 2 pessoas inocentes perderam a vida ao tentar salvar um homem de um carro em chamas. Testemunhas alegaram que Goodrich dirigia a 100 milhas por hora, ainda que especialistas em acidentes tenham depois reavaliado essa velocidade, para algo entre 54 e 80 milhas por hora. No dia seguinte, ele foi detido e formalmente acusado de homicídio veicular. Em 8 de setembro de 2003, Goodrich foi condenado por 2 acusações de homicídio por negligência e recebeu sentenças de 7 anos e meio e 12 anos e meio de prisão, além de uma multa de $20 mil. Em 2006,
Os promotores e as famílias das vítimas conseguiram na justiça estender sua pena, adicionando mais 5 anos ao seu tempo de prisão. Durante o julgamento, em um instante que chocou a todos no tribunal, um dos sobreviventes, chamado Chuck Joseph, aproximou-se de Goodrich, apertou sua mão e o perdoou. Ele cumpriu 8 anos e meio de sua pena e foi libertado em 5 de outubro de 2011. A carreira de Goodrich no futebol foi arruinada pelo acidente e jamais se recuperou. Diga o que você pensa sobre esse caso na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no NFL Rivals para não ficar de fora dos próximos conteúdos.